meu povo do primeiro, beleza? Tranquilo? Hoje, galera. Que saudade, que saudade. Mas não termina esse vídeo. Bom, enfim. Ô pessoal, vamos aí para nossa aula. Eu vou falar rápido, prometo. Essa aula aqui é rápido. Eu só tô fazendo ela, inclusive, só para forma de registro, viu? Para forma de registro lá na nossa sequência, lá no YouTube, né? Porque eu nem ia passar ela, tá? Vou explicar no final por quê. Mas aqui eu resolvi falar muito rápido da arte germânica, ou seja, a arte desses povos do norte que os romanos chamavam de bárbaros, né? Aqueles que não faziam parte das fronteiras romanas. E foram eles aí, que, como eu já disse, que deram aí a colherzinha de chá para o fim do Império Romano, tá? Em um primeiro momento você tem algumas invasões, aí depois você tem uma outra onda de invasões, alguns bárbaros lá no começo se fixaram nas fronteiras do Império Romano, só que com a vinda dos hunos, essa galera começou a invadir, enfim. Isso aí tudo você já sabe, tenho certeza. Eu coloquei aqui rapidão alguns mapas. Esse mapa aí mostra a migração dos povos bárbaros. Então, esses povos bárbaros ou povos germânicos, pra você lembrar aí, tem um monte, tá, gente? Um monte. Imagina se a gente fosse estudar povo por povo, arte por arte, característica por característica, a gente ia ficar aqui um ano só falando dessa Idade Média no começo, mas há alguns aí, só para a gente ver, ó, anglo-saxões, saxões, suevos, vândalos, visigodos, ostrogodos, lombardos, né? Os hunos, né? E os francos, eu falei, ó, guardem os francos, é importante porque foram os primeiros bárbaros a se converterem ao cristianismo. Por quê? Resumindo a paróquia toda, você vai ter essa Idade Média, Alta Idade Média, essa mistura, né, de cultura germânica com a cultura romana, né? Aqui, então, aí você vai ter a formação dos reinos, né? E quem que sobrevive do Império Romano? O Império Romano Oriental, que a gente vai chamar de Império Bizantino, que semana que vem a gente vai ver a arte do Império Bizantino, tá? Em características gerais, como funcionavam esses povos? Eram povos tribais, eram povos seminômades, eles não tinham uma agricultura avançada, era uma agricultura rudimentar, ele não sabia ali renovar o solo e tudo. Então, faz com que eles sigam aí essas migrações. São povos com tradições orais, com as tradições passadas de geração para geração, com as leis orais. Por isso aí que eu coloquei o direito consuetudinário. Quando a gente fala isso aí, são tradições orais, focados no homem, óbvio, patriarcal, óbvio, né? Que é óbvio assim, porque essa sociedade geralmente são, né? Sociedades patriarcais, né? Esses povos guerreiros. Então, como será a organização política deles? Você vai ter líderes guerreiros, você vai ter uma assembleia guerreira, uma assembleia que aí eles vão discutir, onde eles vão escolher esse líder guerreiro, o principal, né? Lembra que vira reino, por exemplo, os francos eram isso aí, ó. Essas características são antes do contato com os romanos, tá? Dá para vocês entenderem aí? Porque aí quando tem o contato com os romanos, aí, por exemplo, os reis francos, por que rei franco? Antes, a geração anteriores aí, elas foram escolhidas por assembleias, porque ele era o guerreiro mais top, né? Aí depois, não, essa organização imperial é também herança do Império Romano. E olha aí uma característica importante, o comitatus. O que é isso? É aquela característica que a gente vai ver, que vocês vão ver lá na história geral, de fidelidade, né? Então, o exército, os guerreiros, tinham fidelidade a esse líder guerreiro, dentro dessa assembleia guerreira. Então, eram povos voltados para a guerra, né? E as tradições, a religião politeísta, aquela coisa, vários deuses, aquele contato com a natureza, os animais, tá? Gente, é assim, eu não sei falar igual da mitologia desses povos, igual dos gregos, né? Que a gente não estuda, né? Quando a gente vê isso, é fora da bibliografia, vamos dizer assim. Mas eu acho interessantíssimo, né? Então, para quem gosta, é uma das principais mitologias, então você vai ter essa mitologia escandinava, né? Aqueles dos povos ali do norte, né? Uma das mitologias mais importantes, que aí vai aí desde 400
antes de Cristo, até 500 mais ou menos depois de Cristo, naquela região, a mitologia celta, né? A mitologia celta. Lembrando, sempre depois, isso, eles vão tomando contato com o cristianismo. Então ele vai desenvolver uma arquitetura, ele vai desenvolver, começar a fazer cruz, né? Por causa desse contato com o cristianismo. Mas você tem a mitologia celta, a mitologia nórdica, é essa aí mesmo, né? Do Odin, dos filhos dele, do Thor, do Loki, né? O mundo foi criado pelo Odin, a terra, você tinha uma terra aí dos povos, dos humanos, dos deuses, dos gigantes, dos animais, né? Esses deuses viviam em luta com os gigantes, eles eram todos ligados pela árvore da vida, né? Pela árvore da vida. É muito interessante essas mitologias, tem várias lendas, mas infelizmente a gente não dá tempo de falar. E eu quero que vocês aproveitem esse tempo de resto de aula, por isso que estou acelerado aqui, ó. Estou acelerado para terminar, tá? Mas essas características aí são as características gerais. Quem gosta, pesquisa aí a mitologia celta, a mitologia nórdica, né? Deve ter gente que gosta aí, né? Que a gente lembra do Thor lá da Marvel, mas gente, ó, tinha isso aí faz tempo antes da Marvel, né? A lenda do rei Arthur vem aí da Idade Média, uma mistura aí também. Fica a dica, tá? Depois você vai ter a arte dele, então, é o quê? Como eles eram seminômades, né? Eles não construíram grandes estátuas, grandes templos, né? Eles eram seminômades. Então, a arte dele é utilitária, era transportável, né? Era transportável. Então você vai ter fabricação de joias para adorno, fabricação de armas, não eram povos guerreiros? A fabricação de armas, e eles vão ser excelentes técnicos, né? Em ourivesaria, o trabalho com ouro, o trabalho com as pedras preciosas, né? Eles sabem talhar a madeira muito bem, né? Então aí são exemplos de botões, né? De cálices, ali uma coroa, se não me engano, visigótica, viu? Se não me engano. Então, essa arte aí, manual, né? Utilitária, que você transporta de adorno, de joias, né? Objetos do dia a dia, de armas, né? Né? Então, esse primeiro momento, eles vão ser em arquitetura, né? Eles vão ser desprovidos de arquitetura, você não vai ter essas, né? Quando eles têm contato, aqueles monges, com o cristianismo, aí você vai ter uma arquitetura já um pouco melhor, que eles vão aprender com a arquitetura bizantina, com a arquitetura clássica, tá? Aí é aquela mistura que a gente está falando, aquela mistura de culturas, tá? Beleza? Aqui dizem que é a coroa do Carlos Magno, que ele foi coroado, né? E aí a gente vai falar dos vikings, que você tem depois dessa segunda onda de invasão, esses vikings que vão lá, destrói aqueles monastérios todos, aqueles povos guerreiros, né? Você vai ter toda uma arte, uma criatividade em cima desses povos vikings, né? Essas carrancas, esses dragões, animais, né? Que significam alguma coisa, né? É ligado à espiritualidade, a espírito, à religião, não só um enfeite um enfeite para o navio, né? Então é a cabeça de um dragão talhado, né? E o que eu quero que vocês façam? Quero que vocês vejam o documentário que eu passar sobre a arte viking, ótimo documentário, fala de descoberta desses navios, os dracons, tá? É isso aí, tá? A aula hoje, beleza? Vamos lá pro grupo.